Olá pessoal, eu sou o Dr. Mário Araújo Júnior, sou médico patologista com foco nas doenças da tireoide e hoje eu quero te dar uma informação que pode fazer toda a diferença no seu tratamento. Se você recebeu a indicação de cirurgia da tireoide ou está considerando essa possibilidade, existem 3 exames fundamentais que precisam ser feitos antes de qualquer decisão. Esses exames ajudam a confirmar o diagnóstico, definir o tipo de cirurgia e prever possíveis complicações e até evitar uma cirurgia desnecessária. Muita gente vai direto para a cirurgia sem passar por uma investigação completa, e isso pode trazer riscos, incertezas e até arrependimentos. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses 3 exames indispensáveis, para que servem e quando são indicados e o que eles podem revelar sobre o seu caso. Fica comigo até o final porque isso pode mudar completamente a sua jornada com a tireoide. Exame número 1, a ultrassonografia da tireoide com avaliação de risco. O primeiro exame é fazer um bom ultrassom de tireoide com classificação de risco, também conhecido como TIRADS, e mais do que isso, um ultrassom cervical para avaliação dos linfonodos também. A ultrassonografia é o exame inicial mais importante porque ela avalia o tamanho da glândula, a presença de nódulos na tireoide, as características desse nódulo de tireoide, quais são os riscos que essas características geram de malignidade sobre esse nódulo e verificar se há linfonodos suspeitos no pescoço. Mas não é qualquer ultrassom. O ideal é que ele seja feito por um profissional com experiência na glândula tireoide, que utilize a classificação, especialmente a classificação TIRADS, ou um outro sistema padronizado que ajuda a entender quais nódulos merecem mais atenção, merecem fazer a punção aspirativa e serem acompanhados mais de perto. A classificação TIRADS vai de 1 a 5 e lembrando que TIRADS 1 e 2 é um risco praticamente zero de malignidade, já o TIRADS 3 é um risco bem baixo, TIRADS 4 um risco intermediário e TIRADS 5 risco mais alto de malignidade. E por que a ultrassonografia é um exame tão essencial? Muitas cirurgias podem ser evitadas quando o ultrassom mostra que um nódulo é benigno. Ao mesmo tempo, quando há sinais de risco como margens irregulares, microcalcificações, hipoecogenicidade marcante, o ultrassom ajuda a justificar e planejar melhor a cirurgia. Claro, geralmente, antes nós temos a punção aspirativa para esclarecer a natureza desse nódulo. O segundo exame, então, é a punção aspirativa por agulha fina ou PAAF, que é indispensável e também chamada de biópsia da tireoide. Esse exame é o padrão ouro para avaliar se um nódulo é benigno ou maligno. E como funciona a punção aspirativa por agulha fina? Com a ajuda do ultrassom, uma agulha fina é introduzida no nódulo para coletar células que são analisadas no microscópio pelo médico patologista, como eu. O resultado é classificado segundo o sistema Bethesda, que vai de 1 a 6. Bethesda 1 é quando nós não temos células para o diagnóstico, Bethesda 2 benigno, Bethesda 3 a 5 indeterminado a suspeito e Bethesda 6 maligno. E por que isso é importante? Porque a punção aspirativa pode evitar uma cirurgia em nódulos que são claramente benignos, Bethesda 2, e que podem até ser tratados de outra forma que não a cirurgia, como ablação ou alcoolização. E ao mesmo tempo justifica a cirurgia quando o laudo indica câncer, como Bethesda 5 ou Bethesda 6. Inclusive, quando o resultado da punção é indeterminado, Bethesda 3 ou 4, muitas vezes é possível fazer exames moleculares complementares que ajudam a decidir se vale a pena operar ou se esses nódulos podem ser apenas acompanhados. Hoje em dia, ninguém deve operar a tireoide sem fazer uma punção bem feita, especialmente se o objetivo é excluir ou confirmar a malignidade. O terceiro exame é a avaliação das funções da tireoide
com exames laboratoriais. É indispensável, antes de operar a tireoide, ter o painel laboratorial completo da função tireoidiana, que inclui o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, o T4 livre e, em alguns casos, o T3 livre. Também os anticorpos antitireoidianos, como o anti-TPO, antitireoglobulina e o TRAB. Mas por que esses exames são importantes antes da cirurgia? De decidir pela cirurgia? Primeiro, para entender se a glândula está funcionando normalmente ou se há alguma disfunção hormonal associada, como hipo ou hipertireoidismo. Segundo, porque os anticorpos ajudam a identificar doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto ou a doença de Graves. E isso muda o diagnóstico, muda a indicação de cirurgia e pode até mudar o tipo de cirurgia. Por exemplo, em pacientes com doença de Graves, a cirurgia é mais complexa e precisa ser planejada com mais cuidado. Já pacientes com hipotireoidismo, o nódulo pode parecer mais suspeito na ultrassonografia, mas ser apenas relacionado a essa tireoidite e, nesse caso, a punção ajuda a esclarecer e, de repente, nem precisa da cirurgia. Além disso, pacientes com hipo ou hipertireoidismo precisam estar compensados hormonalmente antes da cirurgia para reduzir os riscos anestésicos, riscos de complicações no pós-operatório. E um bônus, quando pedir exames de imagem complementares. Em alguns casos, seu médico pode solicitar também cintilografia da tireoide para avaliar o funcionamento dos nódulos quentes ou frios, tomografia ou ressonância, menos comum em casos de nódulos volumosos, compressivos ou com extensão retroesternal, nódulos que mergulham para o mediastino, e esses exames não são sempre necessários, mas podem ajudar no planejamento cirúrgico em situações específicas. Enfim, o caminho até a cirurgia deve ser baseado em evidências clínicas especialmente. Operar a tireoide é uma decisão muito importante que pode mudar todo o curso da sua vida. Não basta olhar um ultrassom isolado, não basta tomar decisões baseadas em apenas no tamanho do nódulo. Hoje, com os recursos que nós temos, é possível individualizar cada caso, reduzindo cirurgias desnecessárias e aumentando a segurança de quem realmente precisa operar. O ultrassom com classificação de TIRADS, a punção com laudo do sistema Bethesda, exames hormonais e de anticorpos antitireoidianos, esses são os pilares da boa prática clínica. Então, se você está com cirurgia indicada, confirme se esses 3 exames já foram realizados. Você pode discutir com seu médico assistente e obter mais clareza com o seu médico. Se ainda restarem dúvidas, procure talvez uma segunda opinião. Aqui no canal Tireoide na Prática a gente fala justamente disso. Como entender melhor o seu caso com clareza, com simplicidade, com segurança e uma decisão baseada em evidências clínicas que te leve à cirurgia porque você realmente precisa de cirurgia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!